Aham. Acho que é legal estar com o computador aqui pra gente ver os materiais. Né? Ah, é, sim. A gente combina a passagem de slides. Deixa eu só testar aqui. Você pode me dar um toque. Só me certificar que o áudio não tá saindo. Ou não, né? Não dá pra colocar os slides lá na tela? Em vez da gente ver aqui. Dá. Tá, vou botar aqui. Abaixar a Vocês televisão. estão no ar, tá? Legal. Deixa eu só entrar aqui. Sombra. Show. Tudo certo? Funcionando? Legal. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui à nossa live Layers e Kites.
Eu me chamo Murilo, estou representando a Layers e temos a Silvia representando aqui o Kites. A gente quer agradecer a presença de vocês, agradecer a todos vocês que estão assistindo e quem vai assistir depois também fica o nosso agradecimento para vocês aqui, tá? Boa tarde, pessoal. Bom, muito obrigada por esse convite, muito legal participar aqui ao vivo, a gente está sempre online, sempre à distância, né? E mesmo fazendo uma live online, a gente está ao vivo aqui na Layers, é um espaço muito legal, bem bonito, super aconchegante, adorei. Bom, Murilo, a gente veio falar um pouquinho, né, sobre a integração e eu queria que você começasse as apresentações, porque afinal de contas eu sou visita aqui hoje, né? Eu estou acostumada já a fazer as apresentações, mas eu queria que você começasse aí para a gente seguir. Legal, perfeito. Bom, por que estamos aqui, né? Eu me chamo Murilo, eu cuido do time de produto aqui da Layers, então um time que faz a tecnologia, desenvolve e monta os produtos para vocês. Temos a Silvia como CEO e co-owner do Kites e o Danilo, que ele deve entrar um pouco mais para frente aqui na live, que é o nosso CEO e co-founder da Layers. E por que estamos aqui e por que estamos juntos apresentando e fazendo essa live com vocês? O porquê disso é porque nós, como empresas, Layers e Kites, nós estamos trazendo e vamos apresentar para vocês uma solução e um produto totalmente integrado de gestão e comunicação. Mas até antes de explicar e passar para vocês o que é esse produto, a gente vai contar um pouco do que é a Layers e do que é a Kites, um pouquinho da nossa história. Para você que ainda não conhece a Layers ou não conhece a Kites, entenda um pouco e confie ali, entende em quem está trazendo essas informações para vocês. Vou começar falando um pouquinho da Layers, aí eu pergunto aqui sobre a Kites, tá? Um pouquinho de história. A Layers ela já tem mais de 5 anos de experiência dentro do mercado educacional com produtos de tecnologia. E nós iniciamos lá atrás com os nossos fundadores, com as comunidades e as competições de robótica, lá onde os dois fundadores se conheceram, montaram a Layers e iniciaram com uma solução de comunicação digital. A empresa foi crescendo, fomos conquistando vários clientes e hoje a gente já está em todos os estados brasileiros, com mais de 700 comunidades escolares atendendo ali com produtos de comunicação, de e-commerce e de integração de soluções educacionais. A Layers recentemente ela passou ali por um processo de transformação digital com investimento ali de grandes fundos de investidores para a gente poder estar fazendo essas parcerias inteligentes com a Kites e podendo oferecer produtos e soluções para que resolvam as dores das escolas. Então essa aqui é um pouco de resuminho da Layers e a gente vai contar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas Silvia, me conta um pouquinho da Kites, como que surgiu, o que vocês fazem hoje. Então vamos lá, eu vou voltar um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Silvia, sou uma das fundadoras do Kites. O Kites surgiu em 2006 para resolver problemas de escolas, no começo, escolas de cursos livres, que tinham uma dificuldade enorme na área de gerir os dados, carga horária, etc. Como formação, eu sou engenheira eletrônica e todo mundo pergunta como que você, na área da engenharia, foi parar na educação. Tem uma historinha aí por trás. Eu sou filha de professora, sempre teve gente na educação, na minha casa. E eu lembro de pequena, assim, a minha mãe com aquele monte de planilha, não era planilha, né? Aquele monte de papel preenchendo, os finais de semana, aquela coisa toda. Ela começou como professora, terminou como supervisora. E quando chegou na hora de escolher, né, o que eu ia fazer de faculdade, ela falava pra mim, você pode fazer qualquer coisa, mas não vai ser professor. Então quem nunca ouviu isso, né? Ah, professor ganha mal, é mal remunerado, não é valorizado nesse país. Então,
Eu fui para engenharia, trabalhei vários anos na área, né, em grandes corporações, mas não era aquilo mesmo que eu queria. E acabei de uma forma diferente, né, pela tecnologia, poder trabalhar com a educação, que é uma coisa que me dá uma alegria muito grande, muito diferente, né, do que trabalhar em grandes corporações. Então, o Kite surgiu justamente para tirar um pouquinho daquela carga de papel e de dados repetitivos que os professores têm que fazer e que tem que, né, e depois compilar tudo. É uma coisa que até hoje a gente vê escolas fazendo isso, né? Então, surgiu para resolver isso e, obviamente, a gente cresceu e nesses 16 anos aí de trabalho, a gente atende hoje escolas de curso livre, infantil, regular, superior, enfim, uma gama enorme e sempre trazendo a simplicidade para dentro da escola, porque a gente sabe que a escola não é aquela corporação, né, que tem tantos departamentos, tem escolas de todos os tamanhos. Então a gente traz essa simplicidade para a escola poder se organizar e focar na educação, que é o que a gente quer ver acontecer, né? Não, muito bom, muito bom. E olha só que legal, né? Estamos reunidos duas empresas, uma empresa que foca na gestão, na previsibilidade ali de crescimento, em toda a estruturação de organização de planejamento escolar, planejamento financeiro, acadêmico, com outra empresa que foca na comunicação com os pais, foca no hub ou na integração de soluções pedagógicas, financeiras e didáticas. E estamos juntos aqui para trazer e conversar e bater um papo com vocês sobre esses desafios e sobre como vocês podem ter alternativas para vencer esses desafios. E é muito interessante estar tendo essa conversa aqui com vocês. Por favor, Rodrigo. E eu acho que é legal a gente falar aqui para vocês, então, qual que é o papel, né? Por que estamos juntos? A gente traz aqui de uma proposta de valor integrado, Layers e Kites, uma proposta de valor integrada. Qual que é o valor disso para dentro do seu ecossistema, tá? A gente mostra aqui para vocês, tanto Layers quanto Kites, as duas empresas, uma focada em gestão de dados, garantir a qualidade da informação, que é o Kites, e a Layers focada em apresentar uma melhor experiência para o cliente da sua escola, para os seus professores, para todos os protagonistas ali dentro da sua comunidade escolar. Então, tudo isso, todas as soluções, comunicação, gestão e organização e previsibilidade, num só lugar, num só aplicativo, numa só interface, com uma excelente experiência interna para os protagonistas dentro da escola e também externa para os alunos e para os responsáveis. Eu acho que uma coisa importante de falar aqui é que essa integração, ela funciona porque eu sou especialista no que eu faço, né? E você é especialista no que você faz. Então, a escola pode ganhar com o melhor dos dois mundos. Eu não vou começar a desenvolver um aplicativo, enfim, que você já tem uma expertise, né? E a gente tem uma expertise na parte de gestão. Então, por isso que essas parcerias, essas integrações, que é muito comum ouvir falar, mas que ninguém sabe direito como é que funciona lá atrás, né? Mas por isso que uma integração bem feita dá um resultado bom, né? Não fica aquela coisa capenga. Então a ideia é essa, você sabe muito bem da sua área, eu sei muito bem da minha, a gente une forças aqui, né? Legal. Não, exato. E aí um ponto bem que a Silvia trouxe bem interessante, que é por que integrado? O que é ser ou estar integrado, né? Acho que um exemplo dentro da escola é muito comum acontecer, a escola está ali com o aplicativo, com a ferramenta de comunicação para falar com os pais, mas o boleto ela tem que pegar lá na secretaria. Quando tem a nota, o boletim, ela precisa que a escola imprima e passe ali para os pais, ou acesse algum portal específico. Então, cada coisa num lugar diferente, e aí deixando ali o aluno, o responsável, toda a instituição perdida ou desorientada. Então, integrado é ter tudo num lugar só, e ter tudo conversando, interagindo, a mesma informação num lugar está no outro lugar. Aquilo que a gente dá o exemplo, né? Eu tenho uma Ferrari, eu peguei um
pneu de Fusca para colocar na minha Ferrari, né? Tudo bem, está integrado. Só que se o buraco do parafuso não for o mesmo, se a bitola, né? Quantos parafusos eu tenho numa roda e a do carro, eu tenho duas coisas que se integram, mas não funcionam, né? Então tem que estar realmente num encaixe ali perfeito para que não gere mais trabalho para a instituição. Então, a ideia é simplificar a vida de todo mundo. Legal, muito bom. E aí, qual que é a nossa proposta de valor aqui para vocês? A gente já falando um pouquinho da natureza dos nossos produtos e qual que é essa proposta? O que está sendo entregue? É um sistema de gestão KITES completo, o aplicativo LAYS e tudo isso integrado. Então vamos lá, sistema de gestão KITES, aplicativo LAYS e tudo isso integrado. O que a gente quer dizer com isso, tá? Com toda essa integração e todas essas vantagens. A gente está falando então de o KITES, todas as funcionalidades dele, sejam de gestão acadêmica, financeira, pedagógica, tudo isso unificado num só lugar dentro do aplicativo LAYS. E quais são as vantagens que você vai ter com isso? Pode passar. Então vamos lá para as vantagens de ser integrado antes de trazer como que vai ser o funcionamento de tudo isso. Tá? O que a gente vê e olha aqui como vantagens? Primeira coisa é você não se preocupar com toda a parte do seu tempo, ou parte maior do que você realmente precisava, se preocupar com tecnologia. Então aqui a gente como empresas, nós de forma integrada, nós garantimos essa não preocupação. Então para você focar no que realmente importa, que é o aprendizado dos alunos. Então a gente está falando de que essa vantagem de ser integrada é muito mais do que uma agenda digital, é muito mais do que um sistema de gestão. São as duas coisas integradas e funcionando para que você reduza o seu tempo preocupado com operações, com solicitações que poderiam ter sido resolvidas de uma forma muito mais inteligente e você foque no tempo para cuidar dos seus alunos, para cuidar da sala de aula. Que isso é o que realmente importa, onde os pais veem valor, né, Silvia? Então, eu acho que para a gente trazer um pouquinho para o dia a dia da escola, aliás, né, eu não estou acompanhando o chat aí do YouTube, mas se vocês quiserem colocar perguntas, enfim, vão colocando que o pessoal vai passar para a gente, tá? Então, é importante essa participação, porque a gente vai poder tirar, então, as dúvidas aqui ao vivo e depois as pessoas podem acompanhar. Mas se a gente pensa, né, o que é não se preocupe com a tecnologia, melhore tudo. Quando você tem os dados, né, e você tem que repetir esses dados, então eu tenho lá toda a minha lista de alunos, né. Então, até uma coisa simples, se eu tenho uma escola que não tem um sistema de gestão, que não tem um aplicativo, então eu tenho lá toda a minha lista de alunos. No banco eu tenho outra lista, e aí no banco eu tenho os dados do pai, eu já não tenho o dado do aluno, se é infantil, né? Ou se o responsável financeiro é outro. Então a gente vai complicando a vida da gente, tendo que fazer conferências todo dia, porque uma hora eu vou errar. Eu vou atualizar a planilha na hora de atualizar a outra eu estou com o meu telefone, quem nunca, né? Tocou o telefone, eu fui atender, voltei, esqueci de passar para outra, vai ser cobrada a pessoa errada, eu vou gerar uma reclamação. Então é isso quando a gente fala que a nossa integração, né, ela funciona porque eu alimento os dados num lugar só e o resto tudo é replicado. Então, imagina, né, você na escola, ou você tem como é que chama? Você recebe a cobrança errada, é super desconfortável isso, e aí você vai minando aquela confiança que o aluno tem com você, né? Exato. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma escola, e olha a situação que interessante. A escola com várias soluções digitais, e ali no começo do ano, a matrícula nem terminou ainda, mas está cadastrando, rodando planilha no sistema de gestão, da ferramenta de comunicação, da solução do sistema de ensino e aquela doideira toda. E a escola falou, teve alguns pais que a gente cadastrou no sistema de gestão, fez uma atualização cadastral e esqueceu de fazer na agenda. E aí o pai não recebeu a comunicação. E depois veio reclamar para a gente. Então é realmente algo que é no detalhe.
e que no dia a dia isso faz muita diferença, isso dá tranquilidade, dá segurança para a escola seguir o caminho, né? E eu acho que a gente até comentou já sobre a parte financeira, e uma parte bem interessante é a experiência acadêmica na palma da mão. Quantas escolas ainda trabalham imprimindo os boletins para poder passar isso para os pais, né? E os pais ou os alunos cobrando as notas. Não, e o pior, aquela coisa, né? Que o aluno pega e não passa para o pai, né? Que dava para acontecer antigamente, hoje em dia já não dá mais. Se o pai quer saber, ele tem acesso ou no aplicativo ou no sistema, em qualquer lugar. Mas é isso que a tecnologia trouxe, né? Porque hoje em dia todo mundo trabalha e às vezes você manda o boletim, nem que você mande lá na agenda do aluno. O pai lembrou que ele tem reunião no dia seguinte, ele quer acessar o boletim, mas está lá na mochila do filho em casa e ele está trabalhando. Então, isso tudo a gente tem que pensar, porque vamos facilitar a vida de todo mundo. Né? Exato. E eu acho que o grande recado que fica aqui não tenho medo da tecnologia, da transformação digital que vem. Existirão várias ferramentas que você vai ver que resolvem problemas específicos. E a nossa proposta de valor é que resolveremos seus problemas específicos de comunicação, de gestão, de uma forma integrada, para que você não tenha esse tipo de problema que a gente está relatando aqui, que as escolas acabam tendo até um medo de usar as soluções, usar a tecnologia, contratar outras soluções, e acabam não tendo essa proatividade de evoluir tecnologicamente, de dar uma experiência melhor para o seu usuário, que ele compara com tudo, né? Hoje um pai ele vai comparar a experiência digital que você tem da sua escola com o aplicativo do banco dele. O Uber. Exato. Muita escola falava assim, eu quero um Uber para minha escola. Cada vez mais o pai está sendo exigente. Sim. Ele está sendo exigente com as soluções que eles trazem. A escola conseguir colocar ali para fora algo que mostre não só confiança pedagógica, mas também uma confiança de inovação, isso é muito importante hoje, nos dias de hoje, para a escolha do pai, onde ele vai colocar o filho dele. Eu acho que esses são alguns pontos importantes que a gente traz como vantagens. E aí a gente vai ser um pouco mais específico aqui, porque temos clientes layers, temos clientes kites, tem pessoas que não conhecem nenhum dos dois. E agora eu vou falar rapidamente aqui para quem é layers, quem já conhece layers, tá? Acho que esse aqui é um primeiro ponto, tá? Você não precisa trocar de aplicativo. Então você já está com o seu aplicativo Layers funcionando, usando toda a suíte de comunicação, você não vai precisar mudar nada quando você contratar kites aqui, tá? Então, tudo isso que a gente está falando vai estar dentro do aplicativo para você poder utilizar aqui, tá? Toda a gestão financeira, acadêmica na palma da sua mão, a gente vai mostrar um pouco mais de detalhes aqui. Todo o fluxo que, se a sua escola não tem nenhum sistema de gestão que você faz na planilha ou de forma manual dentro da Layers, isso vai acabar de vez e você vai ter um único lugar para fazer isso, que vai ser dentro do sistema de gestão kites. E todas as outras vantagens que a gente vai ter aqui de melhoria da comunicação, economia de tempo de instalar os alunos, e o principal aqui que é as vantagens que o próprio sistema kites vai trazer para a sua escola, de previsibilidade, controle da sua instituição de ensino e de organização para o crescimento dela, do planejamento. Ainda mais no momento que a gente está hoje de matrículas em matrículas, né? Acho que isso é bem importante. Exatamente. E aí eu vou passar a bola aqui para a Sil, que a Sil vai contar aqui as vantagens e o recado importante para as escolas do kites. A ideia é justamente você ter, né, essa extensão que você tem dentro de um sistema de gestão, você tem essa extensão na palma da sua mão, né, via os aplicativos, via agenda. Então, uma vez eu tendo emitido as cobranças, o pai pode acompanhar, ou o aluno, a gente está falando muito de pai aqui, né, mas a gente tem que lembrar que pode ser um aluno adulto, eu posso utilizar isso para a minha escola de reforço, de idiomas, de música, enfim, né, infantil, obviamente que as configurações da escola que definem. Então, isso fica muito mais estendível, né, eu não fico presa dentro
dentro de um sistema de gestão eu consigo ampliar isso com a integração. Uma coisa que a gente não mencionou lá atrás é que também acaba doendo, né, na escola, a hora que ela coloca várias soluções, é que o atendimento tem que estar muito bem enlaçado, muito bem organizado. Porque eu vejo vários, por exemplo, a gente faz integração bancária, né? Dá um problema no banco, a primeira coisa que o banco fala, o problema é do sistema de gestão, né? E na verdade, gente, não importa de quem é o problema, porque a gente tem que resolver o problema, né? É essa a nossa filosofia. Então, se a gente tem um problema, Kites, Leia, Silvia, Danilo, Murilo, tanto faz, a gente tem que resolver. E é isso que a nossa equipe tem, esse alinhamento super forte. Então, não importa de onde vem a reclamação, vem a solução, e é isso que é o mais importante. Porque senão você fala que está tudo integrado e na hora de fazer o atendimento, né? Não funciona, não né? funciona. Excelente ponto. E até essa questão do atendimento, né, acho que um ponto muito importante que a Sil acabou de trazer, que não só o produto tem que estar integrado, mas os times aqui, Layers e Kites, eles já estão integrados e a gente já tem escolas que usam, que tem os serviços ali, Layers e Kites funcionando, e é por isso que a gente está aqui. A gente viu que deu tão certo, que os times se conversam, né, para serem ativos na resolução do problema de vocês, e isso funcionou e fluiu bem. E aí, acho que a gente começa aqui, o Sil, a mostrar um pouquinho do produto. Vamos acho que pôr a mão na massa. Vamos pôr a mão na massa, né? Falamos várias vantagens, mas o que você está sendo proposto aqui? O que está sendo proposto para a sua escola levar e utilizar dessa integração? Olhando aqui para a camada Layers, a gente está falando de 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que é a comunicação escolar, então as nossas soluções de suíte de comunicação. O segundo, que a gente chama como apps visualizadores, ou a extensão do Kites, então a integração ou o sistema de gestão na palma da sua mão, a gestão financeira, a gestão acadêmica, na palma da mão ali do seu cliente. E um e-commerce escolar, para a sua escola conseguir realizar a venda de materiais didáticos, uniformes, matrículas gerais de cursos livres e assim por diante. E aí a gente começa aqui com a comunicação escolar. Eu acho que esse aqui é um dos pontos bem interessantes, né? A gente viu até nessa transformação, a pandemia chegou na escola, a escola que a instituição, todas elas foram obrigadas a irem para o digital. Não teve uma que não foi obrigada, que eu conheço. E a comunicação foi algo muito interessante, né? Vai ter aula, não vai ter, precisa usar máscara, não precisa. E esses se tornaram desafios que muitas vezes muitas escolas começaram a usar o WhatsApp para poder fazer essa gestão. E o relacionamento do aluno era feito via o professor ou via o coordenador, o aluno ficava sem resposta, ou às vezes o professor também não tinha toda a moderação ali, ou a aprovação da comunicação, e isso gerava muito caos para o ambiente escolar. E visando todas essas dores da escola ter uma comunicação efetiva, o que é uma comunicação efetiva? É a mensagem chegar na pessoa, né? A gente tem aqui toda uma solução de comunicação para envio de comunicados, realização de atendimentos, então para aniquilar ali grupos de WhatsApp que não fazem sentido dentro da sua comunidade escolar, e toda a agenda digital para substituir e realmente tirar a agenda de papel ali e ter uma comunicação eficiente. Então, acho que um ponto muito importante, cases que a gente vê aqui, de escolas que reduziram drasticamente o seu custo de atendimento, porque antes precisava receber o pai lá na escola para falar de um assunto que é de 2 minutos para resolver. Mas aí toma um cafezinho, conversa, o pai fala de algum outro assunto, e o time da secretaria fica só com um relacionamento com o pai e os outros esperando.
com atendimentos aqui, com as soluções de comunicação, o seu time escolar, o seu time da instituição de ensino consegue falar com mais de um ao mesmo tempo e está atendendo de forma prática o pai, né? E tem muito pai que às vezes não entra, não fala de algum assunto específico, algum assunto importante, porque está na correria do dia a dia. E mandar uma mensagem é muito melhor e muito mais prática, né, Silvia? Então, essa é uma parte muito importante, porque além de você, obviamente, diminuir a fila da secretaria, tudo, você consegue segmentar os canais de atendimento, né? Porque se eu estou perguntando sobre a parte pedagógica, cai na secretaria, a secretaria vai para a parte pedagógica, para depois retornar para você, enfim, muitas vezes aquilo se perde no meio, né? No WhatsApp ainda. Mais ainda. E não precisa ser só o WhatsApp, pode ser uma ligação mesmo, né? Eu liguei, deixei recado, a pessoa não passou recado, fica... Eu tenho uma história, eu vou até fazer aqui um parênteses, contar uma historinha, né? Que aconteceu comigo. E eu acho que, assim, acontece muito nas escolas, né? Minha filha estava numa escola de idiomas, a gente está aqui em São Paulo, uma escola famosa, não vou citar nomes, mas ela pegou pneumonia, ela tinha 7 anos, pegou pneumonia e o médico falou, olha, ela tem que ficar 40 dias sem ir para a escola. Tá bom, né? Cheguei, liguei para a escola de idiomas, falei, me passa o conteúdo, eles não usavam vocais, me passa o conteúdo que eu quero saber o que vai acontecer nas próximas semanas, porque por mais que eu não seja fluente no inglês, eu consigo acompanhar. Tá bom, o coordenador vai te ligar. Uma vez, 2 vezes, na terceira vez eu consegui falar com a coordenadora e a coordenadora falou, não, sua filha é ótima, não se preocupe, minha filha é ótima, eu sei, né? Não estou preocupada com isso, mas eu quero conteúdo, porque ela não está incapaz, ela só não pode sair de casa. Foi, ninguém passou. Ela ficou os 40 dias sem ir para a escola e obviamente não viu conteúdo nenhum. Chegou, voltou, já era final de semestre, provas, fez a prova. Falei, olha, vai ser difícil, né, para ela, mas enfim, vamos lá. Ela foi, me chamaram para a reunião final e aí a professora, para minha surpresa, me chamou e falou, olha, ela foi a melhor da sala. Mas eu não pude dar a maior nota para ela, porque ela ficou 40 dias sem vir da escola. Aí eu falei, meu, vocês estão brincando com a cara, né? Alguém tá de sacanagem. Então, olha só, obviamente eu tirei ela da escola, né? Então, eu queria que ela continuasse, eu achava que era uma boa instituição, só que depois disso tudo, por causa de uma comunicação que não aconteceu, né? E quantas escolas não perdem alunos por conta disso? Porque aquela história, né? Quem reclama quer comprar. Exato. Se eu fui reclamar com a escola, se eu fui fazer uma observação, é porque eu queria realmente continuar ali, quero dar um feedback para a escola. Agora, se eu não tenho retorno, se eu não tenho um canal correto para me comunicar, então eu acabo ficando sem o retorno e eu desisto. Aquele pai que não reclama, às vezes é o mais perigoso, aquele aluno que não reclama, porque ele atravessa a rua, ele vai para outra escola e balbal para você, né? Então, quando a gente fala em retenção de alunos, a comunicação é uma parte importantíssima. Sim. Então, eu ter, né, essa segmentação, esse controle do que foi escrito para o pai ou para o aluno, porque, né, de repente eu passo uma informação que não era verdadeira, etc. Então, isso faz toda a diferença no sucesso da escola. Faz, sim. E você trouxe um ponto importante, que é como uma comunicação errada fez você sair da escola, né? E é interessante, a gente olha muitos clientes também, usando a comunicação para potencializar a satisfação do pai dentro da escola e a aquisição de novos alunos. A gente, todo mundo sabe aqui que muitos alunos eles vêm por indicação. Então é a boa experiência que um pai teve ali com a escola, tanto pedagógica, mas não só pedagógica, mas também de atendimento, também de relacionamento, influencia em tudo isso. E como usar essa comunicação ou ferramentas que são só ferramentas mesmo, né? Para você colocar a sua estratégia de aumentar a satisfação dos clientes. Então isso é muito importante para a escola de vocês
e pode ser uma alternativa caso vocês tenham hoje problemas de comunicação. Eu queria saber, né, se aqui quem está assistindo ao vivo, se tem algum caso que já aconteceu com a sua escola, se puder compartilhar aqui com a gente, é legal. Legal, vamos ver se tem aqui alguém. Ainda não temos, mas gente, fiquem à vontade para colocar relatos. Se quiserem conversar com a gente depois, a gente tem ali os links, a gente mandou para vocês no e-mail, o site ali da nossa página na internet, para você se inscrever e a gente falar com vocês, entrar em mais detalhes, tá? E aqui eu vou mostrar aqui para vocês a segunda etapa brevemente aqui, de produto que Layers e Kites oferecem juntos. E esse daqui é muito importante, que a gente traz de módulos visualizadores, que é o Kites na palma da mão do seu aluno ou do responsável do seu aluno. Então, todos os boletos na palma da mão. Olha só que coisa interessante. Então, reduzir aquele tempo de atendimento na secretaria por segunda via de boleto. Aquela desculpa, perdi o boleto, né? Onde que eu coloquei? Não veio o meu e-mail. Acontece de tudo, né? E um outro ponto importante, notas acadêmicas. Novamente, cadê minha nota? O professor lançou a nota da avaliação, tudo isso demonstra e apresenta ali dentro do próprio aplicativo. Todo o quadro de horários, segunda eu vou ter aula de português, depois das 9 às 10 de português, das 10 às 11 de matemática. Então, para o aluno ter ali todo um controle, tem alguns que anotam ali no caderninho, tem outros que não anotam, né? Mas tudo na palma da mão para consultar, e também para o pai do aluno, no caso de escolas onde o pai vai fazer essa gestão, ter uma visualização, né? Saber o que está acontecendo ali, que é algo que cada vez mais os pais pedem disso, estão mais participantes. Então todo mundo só tem o celular na mão 24 horas por dia hoje, né? Então é o meio melhor mesmo. Não dá pra gente fugir disso. Não dá. Né? Não tem como. Não dá. E aqui o consolidado são facilidades na palma da mão. Então, unificando toda a comunicação e também toda a gestão financeira e acadêmica do seu aluno. Seja para pegar os boletos, para o responsável financeiro, esse é um ponto importante, né? Também para tanto a parte acadêmica, de notas, frequências e assim por diante. E aí a gente finaliza aqui com a proposta de valor de vocês, olhando só a camadinha Layers, tá? Que a gente tem mais coisa por vir, que é o e-commerce escolar. A gente está falando aqui sobre a transformação digital da escola na comunicação, mas nas vendas é muito importante. O aluno, o pai, ele já está acostumado a comprar no Mercado Livre, ele já está acostumado a ter loja de tudo ali. E aqui a solução é para que a sua escola ou sua instituição de ensino consiga se posicionar tendo um e-commerce próprio para poder fazer as vendas online. Então, não depender mais de um setor específico ali para fazer a venda só presencial do material, do curso extracurricular, mas tudo isso de forma online e com várias praticidades, tendo várias formas de pagamento, boleto, Pix, cartões em várias vezes, tudo isso a sua escola que vai fazer a parametrização ou vai setar o que é mais importante para vocês. Cobrança recorrente, isso é interessante. Então, o curso ali são 10 meses, são 10 parcelas. Vai consumir todo o limite do cartão do aluno ou do pai? Não, acho que ninguém mais faz isso. Ele já assina uma Netflix que não consome todo o limite dele. Então, é mais uma outra função ali para o seu usuário. E aqui a gente está falando só de usuário, né, de ter uma boa experiência. Mas aí até trazendo aqui, e a Sil é especialista disso, de como é importante ter a gestão disso para a escola. Conseguir controlar vendas, cobrança, saber quem não pagou, quem pagou, para fazer um controle de inadimplência, trazer parceiros para vender dentro do seu e-commerce e ter regras de comissionamento. Toda essa gestão dentro do e-commerce ela é bem importante, né? É importantíssima porque se você, né, tem várias escolas que vendem, né, vários itens, desde material didático, agenda,
uniforme, né? Então, tendo isso mais prático e eu tendo um terceiro que cuida disso, eu não tenho que ficar lidando com estoque, com isso tudo, né? Mas está ali no meu e-commerce da escola, traz esse ambiente único, né? Para quem está comprando e ao mesmo tempo tira esse trabalho da minha gestão. E por outro lado, eu tenho como acompanhar isso tudo, porque se a gente não faz a gestão corretamente, né, da escola, e aí, quantos alunos, é uma pergunta comum, você fala assim, quantos alunos você tem? Então, a escola, sabe, tem escola que não sabe nem quantos alunos tem, não sabe quantos estão pagando, né? Vai fazer um planejamento para o próximo ano, quanto cabe, eu vou criar uma turma, mas que turma, né? O que está me dando mais lucro? Então, tudo bem, a escola tem que se preocupar com a parte pedagógica, mas se não tiver, né, se não tiver saudável financeiramente, a escola fecha, né? Não tem milagre, né? O financeiro tem que estar muito em dia, né? Para eu ter professores bons, para eu ter um corpo de professores bons, eu tenho que pagar bem para eles, eu tenho que oferecer tecnologia, treinamento, porque é isso que incentiva um professor bom a ficar na minha escola, porque senão eu vou para outra, né? A gente vê que tem como em tudo, né? A mão de obra qualificada é difícil em todos os setores. E para o professor também, você achar um professor bom, que tenha carisma com as crianças ou com os alunos, que tenha conhecimento, né? Então, se a sua escola não paga bem para o professor, vai ser mais difícil arrumar um professor bom. Então, por isso que tudo isso tem que ser bem controlado mesmo. É verdade, é um ponto excelente. E tem uma frase assim de negócios que é de uma forma bem simples, que é mais fácil você vender para um cliente que já é seu cliente do que para um novo cliente. Nossa. E a gente falando dessa questão financeira, de escolas com algumas dificuldades, e às vezes pensam só em cortar custos, mas como aumentar os ganhos. E dentro dessa plataforma permite com que vocês testem ou experimentem vender outras coisas para poder vender para o mesmo cliente, um cliente que vocês já têm um relacionamento e potencializar toda essa gestão financeira. Eu acho que esse também é um ponto bem importante. E aí, com isso, você consegue analisar o que está te dando mais resultado, né? Porque, de repente, eu coloquei lá a cantina, mas a cantina dá prejuízo. Só que se você não fizer as contas e não tiver o controle disso, você não sabe, né? Exato. Então, essa gestão é primordial para a escola. Então, eu vou entrar um pouquinho agora para falar, para quem não conhece o Kites, né, o que a gente oferece. Então, a gente já adiantou um pouco de tudo aqui, né, porque, afinal de contas, a integração é isso, né? Isso. Então, a gente, quando fala de um produto, já está relacionado com o outro, né? Mas, para quem não tem um sistema de gestão, ou para quem tem e não usa, né, é importantíssimo. Aliás, isso é uma coisa que a gente vê muito, né? As pessoas têm um sistema, né, e não conseguem utilizar, porque falta atendimento, falta treinamento, falta um suporte. Então, eu acho que eu quero começar falando do Kites justamente por essa área, né? Então, a pessoa fala, planilha funciona, pode até funcionar, mas você não vai ter lá, né? Liga lá na Microsoft e pede lá um suporte, né? Ou fala lá que você quer uma cor azul, né? Não funciona assim. Então, o nosso diferencial é justamente poder fazer com que o usuário tenha um suporte que entenda a língua dele, né? A gente tem vários casos, né, do usuário que entra em contato com a gente, eu não estou achando, muita gente fala boleto, é engraçado. O boleto do aluno, mas que boleto? Você não gera boleto, você cobra pro cartão. Então, ele queria dizer que a mensalidade, o lançamento financeiro e a nossa língua portuguesa é riquíssima, né, em sinônimos. Então, a gente tem que entender com o usuário o que ele quer, o que ele está fazendo para poder dar a resposta correta. Não adianta dar a primeira resposta, né? Então, a gente faz com que a escola seja bem atendida para poder, então, perceber o tanto que um sistema de gestão ajuda, né? Porque muitas vezes, olha, vou ter trabalho, vou ter que atualizar todo dia. Sim, mas
é tão simples, e aí você vai ter um resultado tão bom que você, estou ganhando dinheiro ou não estou ganhando dinheiro? Posso matricular mais aluno nessa turma ou não posso? É isso tudo que faz esse diferencial. Então, desde a gestão comercial, a captação do aluno, que turmas, né, que eu tenho vazias para eu trazer alunos para essa turma, isso tudo faz com que a escola ande de uma maneira mais simples, né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente se preocupa com a escola desde o comercial. Então, eu tenho como disparar até e-mail marketing para quem se interessou pelo curso aqui da escola. Porque ele pode não querer comprar naquele momento, mas ele pode, num segundo momento, poxa, essa escola é verdade, eu gostei. Então, a gente tem toda essa preocupação. Então, relatórios, enfim, tudo que você quiser. Legal. E Sil, desse módulo comercial, a gente está num momento super... as escolas fechando ali o período letivo e começando a rematrícula, aquela loucura toda. Como que está sendo a utilização desse módulo comercial aqui? Tá, a gente vê que tem picos de uso, né? Essa época é importantíssima, porque como a gente tem um servidor de e-mails dedicado, a própria escola dispara em lotes e segmentado. Então, todo mundo que está matriculado no curso A e precisa se rematricular para o curso B, você já filtra ali e já manda para todo mundo um comunicado, ou até o link para ele fazer a matrícula, enfim, tudo para facilitar realmente essa fase. E quando a gente pensa em curso livre, tem matrícula o ano inteiro. Então, eu comecei em janeiro, vou fazer um intensivo, termina em 3 meses. Você vai fazer um semestral, o outro vai fazer um anual. E aí, como é que eu vou saber quem que eu tenho que lembrar, né? E o sistema já te dá isso. Todo mundo cuja matrícula vai terminar o mês que vem, eu já seleciono e aviso, porque é o que você falou. Eu gasto muito menos vendendo para quem já é meu cliente do que fazendo todo o marketing comercial para atrair novos. Lógico que eu tenho que atrair novos, mas esse que já é meu cliente, gente, por que eu vou deixar ele escapar? Exato. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço com a escola, gente, vocês têm que garantir o boleto da escola agora no final do ano, que o pai pague o seu boleto antes de pagar a viagem da Disney, porque senão só o ano que vem que ele vai lembrar de você. Então a gente tem que se adiantar mesmo, né? Legal. Então é para isso que serve o comercial. Tá, na parte acadêmica, como eu te falei que a gente começou lá pensando no acadêmico, a gente via que as escolas não sabiam, né? Pensando no curso livre naquela época, não sabiam quantas horas você tinha estudado na escola, qual a sua frequência, era uma coisa muito tosca, fazia planilha, não sabia fazer as contas, enfim, né? Então a gente desenvolveu a plataforma justamente para controlar quem tinha cancelamento e reposição de aula. Tinha escola que fechava, por quê? Você cancelou um monte de aulas, só que eu paguei para o professor. Né? E aí você vai repor essa aula o mês que vem. Então eu vou ter que pagar de novo pro professor. Só que a escola não tinha um lugar que conseguisse visualizar isso, não fazia as contas, pro professor era ótimo, só que depois não fechava as contas, né? Então até isso, no sistema você consegue ver tudo. Na parte acadêmica tem uma coisa muito legal também, que é essa parte de interação, né? O professor, ele, além de colocar a frequência lá para o aluno e tal, ele consegue dar dicas. Olha, você está indo muito bem, parabéns. Porque não é só aquela coisa, né? Pô, estuda que não está indo, né? Então, você tem que incentivar para ele se motivar, né? Então, isso tudo a escola consegue acompanhar, né? E manter esse aluno interessado no seu curso, né? Desde se é uma criança, aí é o pai que vai ler, se é um adulto, ele vai pegar aquela dica para ele, ou se ele não foi à aula porque pegou pneumonia, ele tem lá todo o conteúdo ali da aula para poder... E isso que você falou é bem interessante, né? Que o professor, antes, que usa o papel, né, ele gosta de deixar aquela mensagenzinha, aquele sorrisinho na prova, na atividade, e às vezes pensa que, ou pode pensar que indo para o digital ele não vai ter isso, não vai ter essa proximidade.
E é muito interessante como vocês pensaram nisso, nessa proximidade na gestão, para que não seja algo muito gerencial, que é super importante, mas que também tem essa ponta ou esse ponto de relacionamento, né? Bem interessante ver isso. É legal você mencionar isso, porque no CATES inteiro, você tem, desde quando eu faço o cadastro de um aluno, uma matrícula, tem sempre um campo de observação. Legal. Para a escola colocar um comentário, até no financeiro, olha, eu mandei essa cobrança, alguma coisa que ele lembre depois, porque é isso, a escola é humana, é recadinho, né? E eu tenho que ter um lugar para ter aquele recadinho, para depois lembrar o porquê que eu fiz, né? Então, o sistema todo é permeado por ambientes assim, para trazer para a escola essa humanização que a escola precisa, né? Legal. Nossa, muito bom, muito legal. Tá, na parte financeira também ser simples, né? Você pode controlar desde um plano de contas, centro de custos, de níveis. Até as pessoas falam, nossa, quanto nível? Você fala, você põe quantos você quiser, você quer 3, 35, né? É você que escolhe. Então, e por outro lado, é simples de usar, porque a gente sabe que a escola nem sempre tem um controller, um departamento financeiro, um isso, um aquilo, que vai cuidar. Geralmente, escolas menores, o diretor, ele faz a cobrança, ele controla pagamento de hora de professor, quem é horista, né? Ai, mas você dá aula do sábado paga mais, e o outro, durante a semana, recebe menos. E para fazer esse controle muito difícil. Então, tudo isso é controlável, tudo isso é configurável, e aí fica muito mais simples, né? Eu tinha escolas que, antes de usar o CAIS, demorava, assim, 3 semanas para fechar a folha do professor, porque tinha que ficar contando quantas aulas deu, a aula cancelou, repôs e não sei o quê. Quando você mostra que já tem tudo ali, fechou, tá fechado, né? Tem gente que fala, não acredito. Eu falei, mas porque a tecnologia traz isso, né? Até aquelas... Quando você faz no final do ano, né, conselho de classe, você tem lá, as escolas têm um tal do folhão. Cada um tem um nome, né? Que é um negócio desse tamanho, assim, né? Com o nome de todos os alunos, com a nota, a média, a recuperação e etc. Para decidir se você merece meio ponto na sua nota para ir para frente, né? Então, antigamente vinha no papel, tinha que um professor passar para o outro e tal. Dando online, dando na mão do professor para ele fazer essa atualização, a coordenação imprime e fala, né, se quiser imprimir, porque também não precisa, você pode pôr no telão ali. Então, esse João, ele precisa de meio ponto, vamos dar, não vamos dar? Tá tudo ali, gente, né? Não precisa mais demorar meses para dar o resultado. Né? Então, é meio que um tema polêmico, mas é igual a eleição, né? Apertou o botão, tá feito. E olha que interessante, você trouxe 2 exemplos, a gente falou muito do aluno, agora a gente está falando do professor. Imagina o professor demorar 3 meses para saber o quanto que vai ganhar. Será que ele vai querer, um professor bom, um talento que você está querendo trazer ali para a sua escola, que vai ser um diferencial ali de satisfação dos alunos, será que ele vai querer trabalhar na sua instituição? Se você demora. Um outro ponto, a gente sabe, tem várias pesquisas que trazem que o professor ele trabalha depois do horário, então principalmente escolas com horário bonitinho, ele leva muita atividade para casa, e ter uma plataforma, um sistema de gestão que vai reduzir esse tempo dele, para ele trabalhar ali no tempo delimitado, reduzir reclamações, ações que podem surgir, é muito importante isso, né? Olhar e ter um olhar atento para o professor, que no final do dia, assim como o aplicativo que é a interface com o seu cliente, o professor também é uma interface com o seu cliente. Acho que a pior coisa que uma escola pode ter é um professor que fala mal da própria escola. E imagina essa situação, né? E aí a pergunta que fica, e de várias coisas que uma escola tem que olhar, é como eu reduzo esses riscos para, na verdade, transformar em oportunidades, em ter um professor que ele é promotor da sua escola, que ele vai incentivar o aluno no estudo, a se manter ali no próximo ciclo, ou a fazer um outro curso. Tudo isso é muito importante aqui para o funcionamento de uma escola. E aí, o slide até foi aqui e a gente vai trazer uma vantagem, né, Sil? A gente está falando aqui de produto, a gente está
olhando para a escola como um todo e falando de vantagens de integração, como funciona o produto, a gente não podia deixar sem trazer uma vantagem no bolso da escola. É Natal daqui a pouco, né? Isso é muito importante. E aí, acho que aqui é um ponto muito importante, tá? Essa integração que a gente está trazendo, então, clientes que são layers, tá? Que já são clientes layers, você não vai pagar mais nada por isso para layers aqui, tendo essa integração com kites, tá? Então vai ser esse valor, vai ter um valor específico ali do kites, mas você não paga nada mais por isso. Uma vantagem para clientes novos aqui, tanto clientes kites ou outras pessoas que estão nos assistindo que ainda não conhecem kites, não conhecem layers, vocês terão aqui da parte do aplicativo da Layers 1 ano, ou seja, até janeiro de 2024 ali para experimentar, para usar, para divulgar e usar na sua escola. Tudo isso que a gente está trazendo, então, o aplicativo com a comunicação, o aplicativo com as soluções visualizadoras para a sua escola. Então, tudo isso, sem pagar mais nada por isso, as escolas da Layers, que já são clientes e confiam na Layers, e para quem é novo, vai começar a pagar apenas em janeiro de 2024. Temos um... Olá, Silvia, tudo bem? Pessoal que está nos assistindo, desculpe o meu atraso, eu estava numa outra reunião, gente, mas um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está iniciando essa parceria e é ganho para os nossos clientes, né, Silvia? Para quem está assistindo, essa é a ideia. Vocês que estejam aí nos acompanhando possam usufruir disso tudo. Exatamente. A gente tem, né, uma sinergia muito grande que é transformar a educação, né? Que é o que nos move, né? Vamos combinar que isso que brilha os olhos da gente quando a gente acorda de manhã e vai trabalhar. E aí essa parceria ainda com essa mamata, gente, vamos combinar, né? Não dá pra... Eu vou quebrar protocolo e refazer a frase da Silvia. Nosso câmera consegue mover a câmera ou vai atrapalhar muito para pôr a nossa parede ali? Não é o que nos move somente, Silvia. É o que nos une, né? A mensagem que o Daniel vai pôr aí. A gente sempre fala aqui na Layers que sempre tem algo que nos une. E nesse caso é promover uma tecnologia acessível, uma tecnologia que facilite a vida dos nossos diretores, dos nossos mantenedores e possa agregar valor para a escola. Acho que é isso que faz todos nós estarmos aqui. Então. Exatamente, é isso que a gente trabalha e tem sido uma parceria muito gostosa, né, de trabalhar. Desde o começo, né, a gente tem aí uma sinergia muito boa, então é um prazer pra gente. E a gente vendo, né, os clientes usufruindo disso e tendo sucesso, é muito legal. Exato, esse é o melhor dos mundos, né? A gente já tem resultados, Sim. Alguns cases, e por isso que estamos aqui, para mostrar. E aí a gente contou aqui a gente falou aqui, Danilo, de toda sobre o quem é Layers, quem é Kites, os produtos, quais são as vantagens de estar integrado, um detalhamento ali do que a escola vai ter de comunicação, de gestão, de e-commerce. E agora a gente chega na parte que interessa, na parte do bolso ali da escola, do quanto que isso entra ali dentro do planejamento dela. E a gente já trouxe uma primeira vantagem comercial, que é o não pague nada da integração. Escolas novas vão pagar apenas em janeiro de 2024 o produto da Layers. E aí a gente tem também uma grande vantagem aqui da Kites que a Silvia vai trazer para a gente. Exatamente, a gente também está facilitando para as escolas aderirem ao Kites, né? Quem vem da base Layers, que já conhece ou enfim, que está assistindo aqui, de uma isenção na toda a taxa de implantação para começar a usar o Kites imediatamente, para poder já começar 2023 organizado, né? Com a plataforma de comunicação, com os seus controles financeiros, facilidade, né, na hora de cobrança. Então, a gente quer realmente que você tenha sucesso na sua escola, para que os seus alunos também ganhem com isso. Então, por isso que a gente também embarcou aqui na nossa, né, nessa promoção e estamos oferecendo isso para vocês. Então, deixa eu ver se eu entendi. A escola já tinha o RP, ela vai migrar
Vocês vão importar os dados, preparar tudo para a escola e sem custo. Sem custo de importação nenhum. Quem está nos assistindo é só erguer a mão, né? Exato. Depois disso tudo. Aliás, né? E tem o formulário, né? Para quem quiser saber mais. Exato, pessoal, tem interesse, faz sentido tudo isso que a gente está trazendo para a sua escola. Murilo, eu quero ver funcionando, quero demonstrar, quero pegar na minha mão. A gente não tem medo de mostrar, a gente vai mostrar para vocês. Tem interesse, se inscreva no nosso formulário, na nossa página que a gente está disponibilizando para vocês na descrição do YouTube e nós mandamos para vocês também via e-mail. Então se inscreva, manifeste o interesse que os times Layers e Kites vamos entrar em contato com vocês, vamos demonstrar, vamos mostrar mais detalhes para que você fique tranquilo com a tomada de decisão de contratar ou até mudar de soluções tecnológicas na sua escola. Danilo, mostramos tudo isso daqui e eu acho que um ponto importante é para trazer aqui os dois CEOs, que é algo que a gente falou de todas as vantagens, falou do bolso, mas um outro recado que a gente quer trazer aqui é sobre o atendimento e o cuidado com as escolas. Nada melhor do que ter aqui os dois CEOs para falar como que a gente vai trabalhar com vocês, não só na implantação, mas também no suporte. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como que vai funcionar isso para as escolas, esse suporte e dessa implantação. Vim invadir a live para ter que fazer promessa. Bom, vamos lá, gente. Eu acho que quem está aí, que já é cliente Layers, se puder colocar aí nos comentários como tem sido os atendimentos para reforçar o que eu vou falar aqui. Mas a Layers se preocupa muito com o engajamento. Isso é um fato. Não adianta você vender para a escola e não fazer sentido. Então, isso é uma regra tão clara aqui dentro da Layers, que nos nossos contratos, quem acompanha sabe que não tem multa por quebra de contrato. Você pode, mês que vem, falar não quero mais, não tem multa nenhuma, você cancela e acabou. A gente funciona igual, por isso que dá certo. Olha só, porque a gente acredita muito que o suporte, o atendimento, a escola estar preparada para um bom uso é o diferencial para ela continuar na plataforma. Então, hoje, os nossos times aqui dentro da Layers, eles atendem todos os dias das 7 às 20 horas, então das 7 da manhã às 20 horas. Danilo, mas por que num período tão estendido? A gente sabe que a escola é um organismo vivo e que em diversos momentos ela está atuando e ela precisa de um suporte, às vezes no final do dia, para o pai receber uma informação. Então, o tempo todo o nosso time está aqui disponível, atendimento online nesse período. Não está fora do período, registra, no próximo dia eles têm até 2 horas para responder para aquela escola e dar sempre um atendimento muito rápido, muito positivo ali. E eu peço que quem estiver nos assistindo que já é cliente, coloque sua opinião, seus comentários, conte aí pra gente. E o pessoal que está aqui acompanhando vai me contando se alguém escreveu alguma coisa. Bom, da nossa parte, a gente trabalha da mesma forma. A gente sabe que se a escola não vê valor, né, na gestão que ela está fazendo, não faz o menor sentido. Então, a gente, além de ter os treinamentos, os atendimentos, um chat, os tipos de atendimento que a gente faz, a gente agenda atendimentos online também, quando a escola precisa de alguma coisa mais específica, porque a gente sabe que cada um é um. Então, por mais que a gente tenha feito treinamento, a gente fala que no começo é igual um namoro. A gente fala direto com o cliente, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tem dúvida? Aí o cliente vai tirando dúvidas. Chega, né? Passando esse período inicial, a gente fala que a escola sabe mais do sistema do que eu, que estou lá desde o começo, porque ela usa, né? Então, tem mais conhecimento. Então, esse é um cuidado que a gente tem também no atendimento. A mesma coisa do contrato, né? Não tem amarras nenhuma. A gente fala que você vai usar porque você está feliz, porque você está vendo valor e não porque está obrigado, né? Muitas escolas falam, eu quero mudar, mas eu preciso esperar terminar meu contrato, porque senão a minha multa é enorme, né? E a gente fala justamente isso, quando um cliente vai aderir ao CAI, você tem que perguntar como é que é sair, porque às vezes você entrou
numa via sem saída, né? Então, tão importante quanto entrar, e saber sair. Então, tá tudo em contrato, justamente por conta disso. Ninguém quer amarrar ninguém no pé da mesa. Boa, excelente. Pessoal, quem não conseguiu pegar aí do link, pode escanear o QR Code. A gente tem ali também o nosso link para vocês acessarem e entrarem dentro da página. E caminhando aqui para o encerramento da nossa live, vou pedir mensagens finais aqui da Sil e do Danilo. Eu vou começar com a Sil agora, e aí depois eu vou para o Danilo para a gente poder estar encerrando aqui. Bom, gente, muito obrigada. Foi um prazer participar aqui com vocês. A gente realmente acredita nisso, senão não estaria dando a minha cara a tapa aqui. Então, a gente está nesse mercado desde 2006, então a gente não começou ontem, né? A gente sabe muito do mercado que a gente trabalha, a gente atende com muito prazer. Então, a parceria com a Layers só veio reforçar isso, e como a gente disse lá no começo, né, não tem porquê eu não fazer uma parceria com alguém que tem uma especialidade que eu não tenho. Eu vou focar na minha especialidade enquanto eu tenho alguém que complementa o meu trabalho. Então, a gente está à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber sobre o Kites, no nosso site tem os nossos contatos, WhatsApp, e-mail e tudo mais. Quer marcar uma reunião comigo, super aberta, não tem problema nenhum. A gente atende e tira todas as dúvidas. Joia. Bom, gente, a Layers vem crescendo ano a ano, se tornando aí talvez o maior ecossistema de parceiros de tecnologia para a educação, muito por conta dessa transparência nas parcerias, dessa transparência com quem está aí nos assistindo. Então a mensagem que eu deixo é o meu agradecimento para todo mundo que está aí, o compromisso de que esse time não está trabalhando em vão, eles vão dar todo o suporte, tenho certeza. E o convite para quem quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais de como tudo isso está acontecendo, como Kites e Layers dão um próximo passo para o acesso a uma gestão mais profissional, uma comunicação mais próxima, um relacionamento com a família. Escaneia aí mais uma vez o que o Murilo falou. Não poderia deixar de agradecer ao Murilo. Muito obrigado, Murilo, você que conduziu todo esse projeto junto com a Silvia. É o nosso compromisso aqui de que a gente continua sério nessa jornada. Então, acompanhe. Aproveitar a mensagem, quem está nos assistindo, temos um spoiler, né? Pode dar spoiler aqui? Pode. Opa. Quinta-feira agora a gente faz o lançamento do maior ecossistema de aplicativos. Foram 10 edtechs que vão compor essa primeira leva de escolhidos. Uma série de análises, de acompanhamentos que a Fernanda e o Lucas Lipa do nosso time de edtechs fizeram, e a gente lança agora na quinta mais essa novidade. Então, além de Kites, você instala Kites, instala Layers e já ganha mais 10 aplicações disponíveis para começar a rodar na sua escola do dia 0 que você começar a instalação. Quinta-feira a gente faz o lançamento, então nos acompanhem nas nossas redes, sigam a Layers que vai ter mais novidade. Isso Muito legal, ó. E eu acho que não sou eu que tenho que passar a mensagem final em nome da Layers. Como eu disse, eu parabenizei o Murilo, que brilhantemente liderou todo o processo de parceria. Então, em nome da Layers, eu peço que você faça o encerramento do nosso lado. Bom, gente, novamente, agradecer a presença de vocês, agradecer quem está assistindo depois aqui da live. Tudo isso é muito importante, vocês não esperavam por essa última vantagem adicional. E é muito importante aqui frisar novamente essa proposta de valor, um sistema de gestão completo, que atende às necessidades financeiras, comerciais, pedagógicas para a sua escola, ter uma melhor gestão, ter mais previsibilidade das ações que precisam fazer para o crescimento e para a manutenção da sua instituição, e a Layers como uma ferramenta, uma plataforma
para potencializar a sua comunicação, para potencializar suas vendas e também para potencializar a integração e a gestão de soluções educacionais digitais. E a gente encerra com a frase de sempre tem algo que nos une, porque com certeza tem algo que une os pais, os alunos, as escolas de vocês. Vocês têm alguma proposta de valor muito específica que causa essa unicidade. E aqui é a nossa proposta de valor em conjunto, cada um com a sua especialidade e unidos para ofertar para vocês as melhores soluções que atendam às necessidades e às dores da sua instituição de ensino. Então, nosso muito obrigado pela participação de vocês.